nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que somos pecadores. Irmãos, dando continuidade então nas nossas meditações e reflexões, sobre o Glórias de Maria de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso ele vai nos dizer hoje, nós estamos meditando a segunda virtude de Nossa Senhora, que é a caridade de Maria para com Deus, ou seja, o amor de Maria para com Deus. Daí se declara São Boaventura que a Santíssima Virgem não foi jamais tentada pelo inferno. Com efeito, diz que tal como de uma grande chama fogem as moscas, assim do coração de Maria toda chama de caridade eram afugentados os demônios, e de tal modo que não ousaram dela sequer se aproximar. Queridos, que lindo, que forte e que profundo isso. Assim como que de uma grande chama, as moscas não se aproximam, as moscas não têm coragem nem mesmo de olhar ou de rodear próximo, pelo fogo abrasador que está ali. Assim eram os demônios para com Nossa Senhora. O coração dela estava tão abrasado em Deus, era uma chama tão forte, uma chama tão grande desse amor de Deus, que os demônios não conseguiam nem mesmo olhar para a Virgem Maria, porque aquilo já os cegava. Quem dirá então se aproximar dela? Quem dirá então tocá-la? Por isso que eu olho para algumas pessoas que diz que Nossa Senhora foi uma pecadora, e eu fico assim, Jesus, essa pessoa não tem nem ideia do que ela está falando. Ela nem sabe o que ela está falando. Misericórdia. Tem misericórdia para essas pessoas. E rezemos pela conversão deles. Vai continuar. E Ricardo, de modo semelhante, diz: a Virgem foi aterrorizadora aos príncipes das trevas, de modo que não ousaram dela se aproximar, nem atentar. Aterrorizava-os a chama da caridade. Revelou Maria a Santa Brígida, que neste mundo não teve ela outro pensamento, outro desejo, outro gozo, senão Deus, donde, por passar quase a vida inteira na terra, contemplando a Deus, os atos de amor que fazia eram sem número, assim escreveu o Padre Soares. E olha que lindo isso que Nossa Senhora diz para Santa Brígida, que a vida dela, ela não tinha outro pensamento, não tinha outra atitude, atos, nada que não fosse Deus. Vai dizer um pouco à frente que enquanto os santos eles praticavam atos para Deus de amor por períodos, porque mesmo um santo abrasado de amor por Deus, alguns minutinhos do seu dia, nos afazeres, nas tarefas, às vezes é um pouco comum, que eles acabam esquecendo um pouco de Deus, porque a nossa vida a gente acaba esquecendo um pouco de Deus, a gente não lembra toda hora que a gente tem um Deus, com os afazeres do dia. Mas então eles eram de pontos em pontos amando a Deus durante o seu dia, mas diz que Maria não. Maria não teve atos de amor, ela teve o ato de amor, porque desde o nascimento até a sua dormição, ela fez um único ato de amor, que ele foi ininterrupto. Ininterrupto e nunca cessou. Foi sempre uma chama abrasada, momento nenhum Nossa Senhora deixou de amar a Deus ou deixou de lembrar e pensar nele. E falava, todo o pensamento de Maria estava em Deus, toda a vida de Maria estava em Deus. Irmãos, hoje é um dia para que nós façamos uma reflexão na nossa vida. Aonde que estão os nossos pensamentos? Será que o nosso pensamento está em Deus? Será que a maior parte do nosso dia, os nossos pensamentos estão em Deus? Estão nas coisas do céu? Estão nas realidades eternas? Estão nos tesouros do céu, os bens que Deus nos dá? Ou será que a maior parte do tempo, os nossos pensamentos estão nas coisas da terra, nas coisas do mundo? Aonde está o nosso pensamento? Porque o que revela muito o que nós somos é o nosso pensamento. Então, se no nosso dia de 24 horas nós pegarmos o tempo que nós permanecemos acordado e formos assim, dar uma quantidade, esqueci a palavra, fugiu da minha cabeça, acho que é quantificar, não lembro agora, mas se a gente for dar uma quantidade, quantos por cento do nosso dia pensamos em Cristo? Quantos por cento do nosso dia, o nosso olhar, o nosso pensamento está em Deus? Às vezes a gente acaba se perdendo exatamente pela falta de pensamento em Deus,
pela falta de amar a Deus, de estar com Deus. Por isso que a toda hora nós devemos fazer atos de amor ao Senhor. Ejaculatórias são coisas muito boas, né? Nós falarmos assim, meu Senhor e meu Deus, eu creio. Sabe, você está lá no seu dia, está lá fazendo alguma coisa, na correria, então numa fração de segundo que você lembrar de Deus, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Então cada vez mais nós ocuparemos o nosso tempo com Deus. Porque uma pessoa que vive com a cabeça mais presa na terra, mais fixada na terra, não vai ter vontade das coisas de Deus. Não vai ter vontade de dar a vida por Deus, de renunciar ao pecado, renunciar tudo. E como é que nós iremos pegar o nosso coração, que é uma chaminha pequenininha de amor ao Senhor, né? Uma brasinha pequena, e fazer dessa brasinha um dia uma grande fogueira, como foi o coração de Santa Teresinha, de Santa Teresa d'Ávila, São Padre Pio, São João Paulo II? Como faremos o nosso coração se abrasar em Deus se a maior parte do nosso tempo nós nem lembramos do Senhor? Então que nós, olhando hoje para a Virgem Maria, possamos pedir a Nossa Senhora, Mãe, me ajuda. Mãe, incendeia o meu coração. Entremos no Imaculado Coração de Maria. Todo aquele que entra no coração de Maria não consegue ficar e permanecer lá dentro sem se incendiar pela chama abrasadora do fogo do amor de Deus. Não tem como nós nos esquecermos de Deus dentro do coração de Maria, porque de toda a vida de Nossa Senhora, ela nunca deixou de falar de Deus. O assunto de Nossa Senhora era Deus, 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 Deus. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente fala, nossa, que pessoa chata, não tem outro assunto, só fala daquilo, né? Para as pessoas do mundo, Nossa Senhora era isso. Nossa, que mulher chata, só fala de Deus, não fala de outra coisa, não tem outro assunto com ela, só Deus, 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 Deus. E isso foi a Virgem Maria. Então que nós nos deixemos abrasar por esse amor. Porque quanto mais forte for o fogo do amor dentro de nós, menos Satanás nos tentará, no sentido de que toda hora ele está tentando nos derrubar. Porque chega uma hora, o diabo sempre vai ser o tentador, sempre vai tentar derrubar a gente. Mas chega uma hora que ele vê como os santos, né, viveram grandes combates, né? Mas Satanás ele vê um momento que ele não consegue mais derrubar aquela pessoa. Como o Padre Pio, ele sabia. Né? Ele tentava o Padre Pio, mas ele sempre soube, no fundo, que ele não ia conseguir derrubar o Padre Pio. Mas que nós, com a humildade de Nossa Senhora, com o amor abrasador dela, possamos pedir a Deus essa graça de incendiar o nosso coração e de, a toda hora, a todo momento, cada vez mais, termos pensamentos em Deus, lembrarmos dele, tá bom? Então fiquem com Deus, salve Maria, até o próximo vídeo.